Vou falar para os senhores sobre os desafios do planejamento tributário a partir das reorganizações societárias. Para isso, nós vamos elaborar em 3 módulos: reorganização societária, planejamento tributário e estudo de casos. Lembrando que vocês devem ter falado isso pela manhã, nessa nova norma, medida provisória 685, há uma série de figuras que particularmente me preocupam, principalmente a presunção absoluta que existe hoje, que é contra, a meu ver, os direitos fundamentais do contribuinte, principalmente o princípio da legalidade, da tipicidade, em relação a considerar que determinada situação colocada pelo contribuinte possa ser tida como um planejamento tributário evasivo e sujeitar o contribuinte a uma multa, como foi falado aqui anteriormente, de 150%. As presunções de iure no direito, ou seja, aquelas absolutas que não são as presunções relativas, que admitem, por sua natureza, prova em contrário, devem, a meu ver, ser utilizadas sempre de forma com extrema parcimônia. E não é isso que, infelizmente, na medida provisória 685, a gente verifica. Medida provisória essa que eu acho que, na realidade, no nosso sistema tributário atual, e a ABAT tem feito estudos muito profundos sobre essa nova política do retorno da CPMF, essa nova sustentação acerca da mudança da compensação de tributos com o novo Código de Processo Civil. E se nós analisarmos a mudança da compensação de tributos a partir da força dos precedentes judiciais, se nós analisarmos que os tributos podem eventualmente ser compensados, mesmo antes do trânsito em julgado da sua própria medida judicial, se nós analisarmos a volta da CPMF e, nesse contexto, analisarmos uma norma geral anti-elisão dessa natureza, eu começo a pensar se o contribuinte, antes de simplesmente fazer uma restituição de tributo pago indevidamente, tem que fazer uma declaração de planejamento tributário, porque a mera recuperação de crédito tributário pode ser considerado uma organização para que você efetivamente declare antes de fazê-la. Independentemente de existir o perde-compre para isso, se você fizer a compensação na via administrativa. Então, quando eu comecei a preparar essa conversa com os senhores hoje, eu fiquei imaginando o seguinte: o que nós vamos falar num cenário extremamente fiscalista, num cenário no qual o embate entre o ofício e o contribuinte está acirrado, num cenário no qual o CARF passa por uma mudança grande e o nosso novo Código de Processo Civil instaura um incidente de desconsideração de personalidade jurídica, reiterando, mas ao mesmo tempo melhorando o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que atinge o patrimônio das pessoas físicas, sócios, diretores e gerentes das empresas. Nesse sentido, e como nós vamos falar de reorganização societária, eu já começo dizendo o seguinte, que reorganização societária pode ser, mas não necessariamente é, um instrumento efetivo para que a empresa alcance, por válidas formas, o seu planejamento tributário. Como diz o professor Paulo de Barros Carvalho, se houver uma eficácia na forma, se houver um conteúdo, e um conteúdo mais do que um conteúdo de propósito negocial, mas um conteúdo efetivamente apresentando a materialidade do negócio que é subjacente ao fato gerador do tributo. E se isso estiver devidamente caracterizado, não há, segundo ele, por que o contribuinte não economizar o seu tributo, fazer o caminho mais caro e ter que apresentar um propósito negocial. Porém, em sentido oposto, hoje a gente sabe que o CARF tem mais de 78 decisões no ano passado tratando somente do propósito negocial no planejamento tributário. E essa discussão acerca do planejamento tributário não pode passar à margem, não deve passar à margem das reorganizações societárias. Ou seja, quando eu vou fazer uma reorganização societária, qual a análise que eu tenho que fazer, quais os cuidados que eu tenho que tomar para que efetivamente isso caia ou não resvale numa situação em que o fisco enxergue que não há, primeiro, propósito negocial, segundo, todos os propósitos, não necessariamente o negocial, são válidos. Por exemplo, o que nós vamos falar aqui é do propósito extratributário na vertente societária, não na vertente negocial especificamente. Então, há uma necessidade de um conteúdo, há uma necessidade que esse conteúdo seja real, que não haja um abuso de forma, que não haja um intuito emulatório, mas, a meu ver, e aí com o amparo da 11.638, da 11.941 e das novas regras que disciplinam o direito societário,
a meu ver, todo um arcabouço, que pode e deve ser seguido pelo contribuinte, que se ele seguir, eu acho que é extremamente difícil que ele venha se caracterizar em evasão fiscal e que isso recaia como planejamento tributário fraudulento.